Então, a partir desse domingo, nossas meditações de domingo pela manhã serão baseadas em que livro, irmãos? Neemias. Então, você já fique preparado para abrir em Neemias aos domingos pela manhã. Nós vamos estar lendo todo o capítulo 1, que vai até o verso 11, né? E depois vamos estar aqui também orando pela Gabriela, que vai passar por uma cirurgia de tireoide amanhã. Vamos orar também. Neemias capítulo 1, quem já abriu, diga amém. Amém. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e também acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, diz Neemias que ele assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que regastaste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. E concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. E nesse tempo, eu era copeiro do rei. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, ó Deus, nós queremos colocar neste momento a vida da Gabriela em tuas mãos, esta irmã, esta jovem, esta mulher, Pai, que irá fazer uma cirurgia amanhã, ó Deus, para tratar desse problema da tireoide. Que o Senhor seja com ela, Pai, que o Senhor seja com as mãos dos médicos, socorrendo e livrando a Gabriela deste mal, Pai. Agora também oramos, Senhor, te pedindo, fala conosco através da tua palavra, nos ensina, nos exorta, nos edifica, Pai. Que neste momento nada venha atrapalhar, ó Deus, os teus filhos de receberem a tua palavra. Que sejam bloqueados agora todos os pensamentos, todas as distrações que possam atrapalhar os teus filhos de receberem a tua palavra, Pai. Nós oramos desta maneira, confiando no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra, desse estudo, mas da palavra de hoje especialmente também, é Chamados à Grande Obra. Somos chamados à grande obra. Você sabia que ao redor do mundo há prédios, construções, que demoraram muitos anos
para serem erguidas e finalizadas? Eu fui pesquisar, né, esse detalhe, e um dos prédios que mais demorou tempo para ser erguido e está em funcionamento até os dias de hoje é a Abadia de Westminster, em Londres. Essa abadia ela começou a ser construída em 1245 e a sua obra foi concluída em 1745. Sabe quantos anos ela levou para ser construída? 500 anos. 500 anos até a sua obra ser finalizada, até a sua obra ser completada. No Brasil, também fui pesquisar, a obra de construção civil que mais demorou tempo para ser erguida foi a hidrelétrica de Itaipu. Ela demorou 16 anos para ser construída. Também pesquisei sobre a ponte Rio-Niterói, que a gente sempre ouviu, né? Sempre ouvi sobre a ponte, né? Essa obra demorou em torno de 5 anos para ser construída. Muitas pessoas morreram para que ela pudesse ser erguida. E o que há de comum nestas obras demoradas? Eu digo que é a construção e a conservação delas, que na sua construção envolveram muita gente para ser construída. Uma obra que demorou 500 anos, você acha que a pessoa que começou é a mesma que terminou? Só Matusalém, né? Só Matusalém que poderia começar, mas Matusalém não estava na obra de Westminster. Então, a obra essas obras demoradas, elas envolvem muitas pessoas na construção, envolvem também muitas pessoas na sua manutenção. Por exemplo, a ponte Rio-Niterói, talvez aqueles que trabalharam nela, talvez aqueles que construíram a ponte, a tenham usado muito pouco, se comparado àqueles que hoje diariamente, né, atravessam a ponte. 13 quilômetros de ponte, né? Quem já pegou engarrafamento na ponte Rio-Niterói? Quem já pegou? É terrível, né? Mas se não fosse a ponte, seria muito pior. Então, hoje essa ponte serve para muitas pessoas diariamente que a atravessam. Hoje nós vamos começar, meus irmãos, uma série de mensagens, usando o livro de Neemias, onde nós veremos como Deus trabalha usando vidas na temporalidade para realizar uma grande obra, eu diria que supratemporal, eterna, planejada nos céus e que também será concluída nos céus. Então nós temos duas dimensões aqui, né? Uma grande obra supratemporal, eterna, planejada nos céus, que vai ser concluída nos céus, que é a obra que Deus está fazendo. Mas esta obra, esta grande obra, ela tem contato aqui com a temporalidade em que nós vivemos. Então, como vivendo na nossa temporalidade, nós estamos contribuindo com a grande obra de Deus. E esta grande obra de Deus, certamente, alguém pode perguntar, mas pastor, o que seria a grande obra de Deus? A grande obra de Deus, meus irmãos, não é um templo. Não é o templo da abadia de Westminster. Não foi a grande obra de Deus. Não foi algum templo qualquer que possa existir no Brasil, que podemos chamar de a grande obra de Deus. Não foi um grande avivamento que possa ter acontecido em algum ponto da história. O avivamento da Azusa Street, o avivamento da Índia. Ainda que esses avivamentos tenham sido importantes, esses avivamentos não podem ser chamados ainda de a grande obra de Deus. A grande obra de Deus, ouça isso, é a concretização do seu plano eterno de redimir e formar um povo que irá habitar com ele por toda a eternidade. Essa é a grande obra de Deus. Deus está formando um grande povo. Deus está formando aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, disse: um povo exclusivamente seu. Um povo zeloso, um povo seu, né? Que ele começou isso antes da fundação do mundo, e essa grande obra vai se estender até o seu retorno. Então todos nós, filhos e filhas de Deus,
somos inseridos nesta grande obra de Deus quando somos alcançados pela graça salvadora do Senhor. No momento em que você se rendeu a Cristo, no momento que você se tornou um filho, uma filha de Deus, você foi inserido nesta grande obra eterna que Deus está fazendo, né? E somos comissionados por Deus a trabalhar em prol desta grande obra em nosso tempo e no meio da nossa geração. E somos inseridos na grande obra, mas como é que nós vivemos esta grande obra? Sendo comissionados por Deus a trabalhar em prol desta grande obra em nosso tempo e em nossa geração. E isso que estou falando aos irmãos pode ser confirmado nas Escrituras, quando nós lemos as seguintes palavras proferidas pelo apóstolo Paulo num discurso que ele fez em Antioquia. Abra comigo a sua Bíblia, Atos, deixe Neemias marcado aí, e vá até Atos, capítulo 13, que você vai ver exatamente isso que o pastor está falando, que nós somos comissionados a servir a Deus no nosso tempo e na nossa geração. Vou pedir um obreiro para trazer um copinho d'água para mim, por favor. Demilson, faz esse favor para mim, um copinho d'água. Atos capítulo 13, verso 36. Olha o que diz o texto. Todos já abriram? Olha o que diz o texto. Porque, na verdade, tendo Davi servido o quê, meus irmãos? A sua própria geração, conforme o que, igreja? O desígnio de Deus adormeceu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que Davi foi colocado num determinado tempo por Deus, para servir a Deus naquela geração, naquele momento. Então, meus irmãos, esta é a ideia que deve nos conduzir nesse estudo que nós vamos iniciar. Então essa é a primeira ideia, eu diria uma ideia macro, que deve nos conduzir nesse estudo ao longo dos próximos domingos. Eu fui inserido por Deus nesta geração, eu fui inserido por Deus nesse tempo que eu vivo, para servir a Deus na grande obra que Ele está realizando no mundo. Posso ouvir um amém? Então essa é a ideia. Então seja Neemias, seja Davi, seja Paulo, sejamos nós, todos nós estamos envolvidos nesta grande obra de Deus, e devemos servi-lo da melhor maneira em nosso tempo e em nossa geração. Então eu creio que o livro de Neemias nos ajudará a compreender essas duas dimensões da grande obra de Deus, essas duas dimensões. Que dimensões, pastor? A parte supratemporal, ou seja, aquela que perpassa o tempo em que nós vivemos. Uma vez eu ouvi um pastor, se não me engano até o pastor John, numa pregação, ele falando algo muito bacana, né? Ele dizendo que nós que servimos a Deus, nós entramos sempre numa sala que já foi povoada por muitas pessoas que vieram antes da gente, e que vai estar povoada por muitas pessoas que virão depois da gente. A gente nunca pode pensar que nós somos o início da obra de Deus, ou que nós somos a parte mais importante da obra de Deus. Não, nós entramos numa sala onde muitos já entraram antes de nós, e quando nós sairmos desta sala, outros virão para povoar essa sala e continuar. Então, essa sala nós podemos chamar a obra supratemporal de Deus, né? Aquela que perpassa o tempo, começando e culminando na eternidade. Mas também há uma outra parte, que é a parte temporal. É a parte que nos toca aqui, em nossa vida e na nossa realidade. Neemias foi chamado por Deus para participar desta grande obra de Deus, a obra da redenção e a obra da formação de um povo exclusivamente seu. E esse chamado de Neemias compreendeu, né, ele ser aquele
que junto com Esdras, iria restaurar em Jerusalém a ordem social e fortalecer o culto a Deus daqueles que voltavam do exílio. Então, Neemias viveu exatamente nesse tempo. Ele viveu por volta do 5º século antes de Cristo, junto com Esdras. Ele era um judeu exilado que servia na corte da Pérsia. Suzã era uma cidade que se localizava na Pérsia. No reinado de Artaxerxes, número 1. E a função de Neemias, como nós lemos, ele trabalhava na corte de Xerxes. De que maneira, meus irmãos? Ele era como o Demilson aqui, né? O Demilson chegou na hora certa, né? Parece que a gente combinou, né? Neemias servia o vinho do rei, né? Servia o copo do rei, né? Então, Demilson está aqui servindo uma aguinha, não para um rei, mas para um servo de Deus. Obrigado, Demilson. Obrigado mesmo, né? Então, Neemias, ele tinha uma função. Ele servia o copo do rei. E naquela época, quando um rei tinha muitos inimigos, essa era uma das funções mais importantes. Por quê? Porque a gente, quando lê a Bíblia, quem já leu o livro de Reis? Quem já leu o livro de Reis? É tanta gente matando tanta gente? É ou não é, meus irmãos? O cara assume o reinado, alguém mata ele, mata todos os filhos, assume o trono. A gente vê, essas conspirações aconteciam o tempo todo. Então, ter a função de um copeiro do rei era uma função muito importante. Era uma função de confiança. Era uma função, né, que Neemias alcançou esse cargo, obviamente, pela graça de Deus. Na época de Neemias, Ciro havia dado autorização aos exilados. Aqui o pastor está falando de um contexto histórico, só para que os irmãos entendam, né, o contexto histórico. Ciro, o imperador Ciro, né, o imperador do Império Medo-Persa, ele havia dado a autorização para que os exilados voltassem a Jerusalém para reconstruir lá a cidade, reconstruir o templo. E isso de fato aconteceu. Um primeiro grupo, depois do decreto de Ciro, um primeiro grupo saiu de Babilônia, né, e comandados por Zorobabel, pelo profeta Ageu, pelo profeta Zacarias, eles restauraram o templo. O templo havia sido restaurado. Mas a verdade é que muitas coisas ainda precisavam ser feitas. Os muros estavam derribados, os portões estavam destruídos, as casas estavam vulneráveis. Eu estava até conversando com o diácono Ângelo, comentando sobre a pregação, estive aqui na igreja, e ele estava me fazendo perguntas, e aí, de certo ponto, ele disse: agora entendi. Por quê? As cidades naquele tempo não eram como cidades como a nossa, né? Imagine que a Vila São Luís aqui fosse Jerusalém. Então, toda a Vila São Luís, ela era cercada por muros. Eram muros que protegiam a cidade. Muros de mais ou menos 3 metros de largura, como daqui ali, para que carruagens pudessem passar por esses muros, para proteger, para poder guardar a cidade. Ao longo da cidade haviam portões que se abriam para aquelas pessoas que eram permitidas entrar, sair. Então, mais ou menos tinham, se não me engano, 12 portões em Jerusalém, 12 grandes portões. Então, o templo havia sido erguido, mas os muros estavam caídos, os portões estavam destruídos. Recentemente, eu li uma triste notícia aqui do centro do Rio de Janeiro. Quem trabalhou no centro do Rio de Janeiro ou trabalha no centro do Rio de Janeiro, né? Eu trabalhei por muitos anos no centro do Rio de Janeiro, eu tenho um apego afetivo àquela parte da cidade do Rio. Muito me entristece quando eu ouço notícias ruins vindas daquele lugar. E, recentemente, eu li uma notícia que alguns prédios que estão vazios no centro do Rio estão sendo invadidos por gangues que querem se apropriar das salas e dos imóveis. Eu fiquei lendo essa notícia, eu fiquei entristecido. E é de fato isso que acontece. Se alguma cidade está vulnerável, experimente ter uma casa aqui na Vila São Luís, deixe os portões
quebrados, deixa as portas abertas, que em um mês, talvez em menos de um mês, o que você vai encontrar lá dentro? Pessoas que vão invadir, pessoas que vão adentrar. Então, um lugar vulnerável, ele se torna um espaço para que inimigos possam invadir. E era isso que aconteceu em Jerusalém. A cidade, o templo estava erguido, mas ainda a cidade não estava na sua força total. Ainda era uma cidade vulnerável. Muitos inimigos adentravam aquela cidade, estavam ali cometendo os males naquela cidade. Neemias chega em Jerusalém por volta do ano 445 a.C., num tempo em que a primeira geração do pós-exílio havia se estacionado nas reformas necessárias. Então, só para que os irmãos possam entender a história, Ciro deu o decreto, Zorobabel veio com Ageu e Zacarias, reconstruíram o templo, mas as cidades, o muro, os portões estavam destruídos, e isso se passou quase 100 anos, até que Neemias chegasse. Nesse período de 100 anos, veio o profeta Malaquias, e a gente ouve lá, o profeta Malaquias denunciando o quê? Um culto ainda a Deus indevido, um culto a Deus ainda não agradável ao Senhor. Então Neemias, ele chega exatamente nesse tempo em que algumas reformas estavam estacionadas. O livro de Neemias e Esdras formam um só volume no Antigo Testamento, e o propósito deste livro era conservar, obviamente, que esse dado histórico para o povo de Jerusalém, de como eles voltaram do Egito, mas sobretudo, isso aqui é importante que os irmãos guardem, que o propósito do livro é um propósito também teológico. Em que sentido, pastor? De confirmar a promessa de Deus de renovar um remanescente do povo da aliança, ou seja, a grande obra de Deus, que iria continuar através de Neemias e a sua geração. Então, o propósito do livro de Neemias, principal, se a gente pode dizer assim, é lembrar que Deus cumpre as suas promessas. Amém, igreja? Deus prometeu, e a gente vê logo no início aqui, Neemias falando, Senhor prometeu que se o povo transgredisse, era isso que ia acontecer. Mas o Senhor prometeu também, que se o povo se voltar para o Senhor, se converter, o que o Senhor prometeu? Que iria reunir o povo de todos os cantos e trazê-lo de volta para habitar na terra que o Senhor deu. Amém, igreja? Então, o propósito do livro é um propósito teológico. Então, vamos voltar ao texto de Neemias, e a partir do verso 2, mostra um encontro que Neemias teve com o seu irmão, chamado Anani. Alguns estudiosos dizem que pode ser um irmão de sangue, de fato, ou pode ser um nome comum de Anani, Neemias, mesmo tendo uma condição confortável, como eu disse, ele vivia num palácio, porque para ser o copeiro do rei, ele vivia bem perto do rei, ele vivia no palácio de Artaxerxes. Neemias se interessou em saber quais eram as condições dos seus compatriotas e também da cidade de Jerusalém. Ele faz essa pergunta aqui no verso 2. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei, pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio, e também acerca de quê, meus irmãos? De Jerusalém. Então, que nem aquela conversa que às vezes a gente tem, Você às vezes encontra uma pessoa, um parente que vem de longe, e aí você começa a perguntar, como é que está a fulana? Como é que está o Beltrano? Como é que está lá a região? Então Neemias fez essa pergunta, mas pelo que nós vemos no texto, ele não fez essa pergunta num intuito despretensioso, simplesmente de saber informações. A resposta que Anani deu não foi muito boa, porque o texto nos mostra aqui palavras como,
termos como grande miséria, desprezo, muros derribados, portas queimadas. Então, na resposta de Anani para Neemias, ele mostrou que a situação de Jerusalém era uma situação de grande miséria, uma situação muito ruim, uma situação terrível e desalentadora, vamos assim dizer. E nós entendemos, irmãos, que Jerusalém na Bíblia é uma representação de quê, meus irmãos? Da igreja de Deus espalhada no mundo. Quando você vê Jerusalém é um sinônimo da igreja de Deus espalhada no mundo. E quando nós ouvimos, por exemplo, a perseguição de irmãos nossos que vivem em países muçulmanos, quem já leu alguma notícia como essa? Quem já leu alguma notícia como essa? Você se entristece com isso? De saber que há irmãos nossos sendo perseguidos, sendo irmãos nossos que são tirados das suas casas, de irmãos nossos que têm as suas famílias até violadas, simplesmente pelo fato de serem crentes. Então, aqueles que amam a igreja de Deus sofrem quando tomam ciência de problemas que afetam a igreja de Deus ao redor do mundo. Seja a perseguição que acontece a irmãos nossos, seja a invasão da agenda LGBT em denominações históricas. Isso é algo que me faz se entristecer, quando eu ouço que uma igreja histórica ela foi dividida, porque se aceitou no meio dela pastores homossexuais, bispos homossexuais. Vemos a igreja sendo dividida por essa agenda LGBT. Quando nós ouvimos falar dos escândalos públicos e noticiados a exaustão de pastores disputando o comando de megas igrejas, irmãos, essas coisas entristecem o coração. É ou não é, meus irmãos? Quem é que se entristece com essas coisas? Porque quem ama a igreja se entristece com essas coisas. Quem ama a igreja não pode ver estas coisas simplesmente como notícias, mas devem sofrer e lamentar por elas. E foi isso que Neemias fez. Neemias não fez uma pergunta despretensiosa sobre Jerusalém e sobre os moradores de Jerusalém. Ele estava interessado em saber. Ele queria saber. Ele tinha um real interesse. E o texto nos mostra, irmãos, que a notícia que Neemias recebeu foi uma notícia como alguém que, conversando com um parente seu que vem de longe, como está a vovó, como está o vovô, está lá com câncer, está assim e tal, tá bom, agora vamos tomar um café. Essa foi a reação de Neemias? Nós vemos que a reação de Neemias, ele sofreu um forte impacto ao receber a notícia de como estava Jerusalém e como estavam os moradores de Jerusalém. A partir do verso 4, nós vemos este forte impacto. Diz a palavra que, tendo eu ouvido estas palavras, o que Neemias fez, meus irmãos? Assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias foi fortemente impactado. Isto fica claro nesse verso 4. Você já foi impactado por algo que tomou os seus pensamentos e te fez refletir por dias? Quem já teve essa experiência? De algo que você ouviu, uma notícia que você recebeu e aquilo ficou na tua cabeça o dia inteiro, mexendo com você? Eu já citei aqui, uma dessas vezes foi uma vez que eu ouvi a notícia que eu fui demitido de uma empresa. Aquilo criou um forte impacto em mim, que eu fiquei pensando o dia inteiro. Foi a primeira insônia que eu tive na minha vida, que eu fiquei a noite inteira sem dormir. Então, Neemias sofreu um forte impacto. E há pessoas que sofrem esse forte impacto através de um diagnóstico de câncer, através da morte de alguém que faz a sua vida mudar completamente. Às vezes, a perda de um emprego, como eu falei. Eu já ouvi história de pessoas que se perderam quando passaram por coisas
que impactaram a sua vida. Há pessoas que se perdem. Há pessoas que entram até num estado, eu diria que de loucura, vamos assim dizer, ao serem impactados. Eu diria que todos nós sofremos impactos em nossas vidas. Mas o problema não está, meus irmãos, no impacto. Ouça isso que o pastor vai falar. Todos nós sofremos impactos da nossa vida. Mas o problema não está no impacto que sofremos, mas sim na resposta que damos a eles. Essa é a diferença. Todos nós somos impactados por notícias que estão à nossa volta, por situações que acontecem na nossa vida, por situações que acontecem na nossa família, por situações que podem acontecer na igreja, por situações que podem acontecer na economia. Eu me lembro que quando Fernando Collor, junto com a Zélia Cardoso, bloqueou a economia de muita gente, teve gente que, impactado por aquilo, se matou. Teve gente que, impactado por aquilo, pastor Ragner, ele era gerente de banco, teve gente que foi lá no banco ameaçar o gerente, e ele teve que trabalhar com seguranças em volta dele, diante do impacto. Então, todos nós somos impactados por coisas que acontecem à nossa volta. A diferença está na resposta que damos a esses impactos. Neemias, como eu disse, ele foi impactado. E poderia, depois daquele impacto, simplesmente dizer para Anani, poxa, que notícia triste, Anani. Mas vamos lá, que eu tenho que servir o rei. Vamos lá, que eu tenho que continuar seguindo a minha vida como se nada tivesse acontecido. Eu não tenho nada a ver com isso, Anani. Neemias podia tomar esta posição, mas o texto nos mostra que a reação dele foi outra. Aquilo impactou tanto a vida dele, que a partir do verso 5 nós ouvimos uma série de reações que ele teve, né? A primeira reação que ele teve foi: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, a primeira reação de Neemias, nós podemos dizer que foi uma reação de se voltar para Deus. Ele entendeu que a solução do problema começava em ele se voltar para Deus. Buscar o Senhor, buscar o Deus grande e temível. Ele entendeu que aquela tarefa era grande demais para si, e por isso reconheceu que só em Deus é que ele poderia realizar aquela obra que Deus queria que ele fizesse. Lendo um texto do Dr. Boyce, num livro que ele escreve sobre Neemias, ele diz que tal como Neemias, ele cita esse caso de Abraham Lincoln, um dos presidentes mais amados do povo americano. Ele cita o caso em que certa vez Lincoln disse o seguinte, quando era presidente da maior nação do mundo, né? Ele disse o seguinte: fui levado muitas vezes aos joelhos pela convicção esmagadora de que não havia mais para onde eu ir. O próprio Lincoln é reconhecido como um presidente que dependeu de Deus para governar a maior nação. Hoje muito se fala, irmãos, do problema do Brasil, mas pouco se ora pelo Brasil. Hoje se fala muito sobre o problema da família e pouco se ora pela família. Muito se fala do problema da igreja e pouco se ora pela igreja. Há coisas que Deus nos levará a orar por elas, irmãos, por muito tempo. Há coisas que a gente vai precisar orar por muito tempo por elas. Coisas que talvez veremos acontecer na nossa geração, talvez não. Conta-se a história de George Miller, que foi um missionário em Londres. Ele abriu um orfanato em Londres, e conta-se a biografia dele que ele orou por 50 anos, por 2 amigos, pela conversão de 2 amigos dele. E nesses 50 anos de oração, apenas um
se converteu enquanto ele era vivo, mas o outro se converteu depois que ele morreu. Então, há coisas que nós precisamos orar e precisamos nos voltar para Deus, coisas que nós vamos orar por muito tempo. Por exemplo, orar por esta nação. Por que nós desanimamos de orar pelo Brasil? Porque nós achamos que o Brasil não tem jeito, então eu não vou orar por esta nação. Às vezes deixamos de orar pela família todos os dias. Ah, não, meu filho me entristeceu, minha filha me entristeceu, eu não vou deixar de orar por eles. Não, meu irmão, você precisa orar pela sua família todos os dias. Pela igreja, orar todos os dias. Quando eu falo aqui deste púlpito que você tem que orar pelo pastor e pela igreja todos os dias, o pastor não está brincando com isso. É uma verdade séria. Aquilo que você ama, você tem que orar por estas coisas todos os dias. E Neemias amava Jerusalém. Neemias amava os seus compatriotas. Por isso ele se volta para Deus orando. Então a primeira reação de Neemias, nós podemos dizer, é que ele reconheceu que precisava se voltar para Deus. Aquilo que Deus quer que você faça, entenda, começa com o joelho no chão. Começa com a oração. A segunda reação de Neemias foi que ele se incluiu no problema. Diz aqui o texto, no verso 6. Estejam atentos, pois, os teus ouvidos, teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e diz, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. E ele diz, os quais eles pecaram contra ti? É isso que ele diz? O que diz aí no texto? O qual nós temos cometido. Neemias se inclui no problema. Então, quando nós oramos a Deus por alguma coisa, nós não podemos orar como alguém superior, como alguém que está fora daquela situação. O texto nos mostra que Neemias, mesmo vivendo distante, fora da cidade de Jerusalém, ele se incluiu no problema que ela atravessava e fez confissão dos pecados. Às vezes nós ouvimos muitos cidadãos reclamando dos problemas do Brasil e algumas vezes contribuindo com alguns destes problemas, quando usam, por exemplo, indevidamente, benefícios que deveriam ser para comprar comidas e vão comprar cigarros e bebidas. Quem conhece histórias assim? Pessoas que reclamam do Brasil, reclamam da economia, reclamam do governo, reclamam de tudo, mas às vezes recebem um benefício e ao invés de comprar a comida que tinha que comprar, o alimento que tinha que comprar, vai para um botequim beber bebidas e alimentar vícios. As famílias grandes, também é comum vermos os erros que os outros cometem, mas muitas vezes nós não nos atentamos para aqueles erros que são cometidos por nós, Às vezes na conversa de família, famílias grandes, as famílias se reúnem, e um começa a falar, fulano, o que ele está fazendo de errado? É meu irmão, é minha irmã, é meu sobrinho, é minha sobrinha, e a gente começa a falar, mas a pergunta é, quantas vezes nós também nos incluímos no problema? Quantas vezes nós também vemos os nossos erros? E o pior de tudo, meus irmãos, é que esta miopia, com respeito aos nossos erros e falhas, infelizmente também adentram a igreja. Nós somos apressados para apontar o erro dos outros, mas não somos lentos demais para reconhecer os nossos erros. Nós somos capazes de citar erros e problemas em tantos outros irmãos, mas a pergunta é, qual foi a última vez que falamos conosco mesmo dizendo, Josenildo, você precisa melhorar nisso? Qual foi a última vez que você disse isso para Deus? Eu preciso mudar essa situação. Eu preciso consertar esse meu erro. Então nós vemos que Neemias se incluiu no problema e pediu perdão pelos seus pecados e o pecado de seus irmãos.
Então, a obra que Deus quer fazer no nosso meio começa por esses pontos. Depender de Deus. Começa também a reconhecer que nós somos falhos e precisamos da obra de Deus. Terceiro, Neemias invoca a fidelidade de Deus à sua palavra. Nos versos 8 e 10 diz assim: lembra-te o que, meus irmãos? Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Então, Neemias, ele se apega também à palavra, à promessa, à fidelidade de Deus à sua palavra. E nós só somos capazes de orar deste jeito, meus irmãos, quando nós estamos firmes na certeza de quem é Deus e seguros nas promessas que Ele nos faz. Neemias estava seguro, dizendo: Senhor, eu reconheço que isso que aconteceu foi porque o povo se afastou. Mas eu reconheço também que se esse povo se converter, o Senhor vai cumprir a sua palavra. Muito do desânimo que nos acomete, meus irmãos, nos problemas que nós enfrentamos, é porque queremos estar firmes e seguros nas nossas próprias capacidades e forças. Às vezes, muito desânimo que vem sobre nós é por isso. É porque nós nos esquecemos do que Deus fala na sua palavra e achamos que as mudanças virão através de nós mesmos, da nossa própria capacidade. Neemias decidiu confiar em Deus e se colocar inteiramente nas mãos do Senhor para aquilo que Deus iria fazer através da sua vida. E por último, Neemias faz uma oração que eu chamo uma oração de atitude. Ele faz uma oração de atitude que ela já começa lá no verso 11. Né? Ele não só ficou orando, mas ele sabia que ao levantar daquela oração, ele tinha que tomar uma atitude. E o que diz aqui no verso 11? Né? Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam em temer o teu nome, e diz: concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. O que Neemias já sabia que ele tinha que fazer? Ao terminar aquela oração, ele sabia que ele, ao chegar no rei, ele ia ter que fazer um pedido ao rei. Ele já tinha uma atitude a ser tomada. Ele decide sair, vamos assim dizer, da sua zona de conforto e abraçar o desígnio de Deus para a sua vida, de ser ele o instrumento que, junto com Esdras, iriam reconstruir a cidade e os muros de Jerusalém. Então Neemias toma essa atitude dizendo: eu sei o que Deus quer fazer. Então se Deus quer isso para a minha vida, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que ir lá no rei e dizer a ele isso que eu tenho que fazer. Eu creio que em muitas coisas que Deus quer fazer na nossa nação, na nossa família, na nossa igreja, Deus espera também por uma atitude de todos nós. Não é uma atitude só do pastor, não é uma atitude só dos diáconos, dos obreiros, é uma atitude de todos nós. Eu volto a dizer, nós somos chamados por Deus para servir a Deus nesta geração, nesse tempo, e digo mais, neste lugar. Deus te colocou para servir a Ele neste lugar. Então, se você entende isso, que Deus te chamou para servir a Ele nesta geração, nesse tempo e neste lugar, a atitude que Deus espera de cada um de nós é a mesma atitude de Neemias. Eis-me aqui, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor deseja. E eu pergunto, você está pronto para ser usado por Deus? Você está pronto para ser usado por Deus?
especialmente nos momentos mais críticos e difíceis que você tiver que passar, porque essa é a diferença. Às vezes nós queremos ser chamados por Deus quando está tudo tranquilinho, quando o mar está super manso, quando o vento está favorável. Mas e quando o vento não é favorável? E quando as coisas estão meio complicadas? É nesse momento também que Deus nos chama a servirmos a Ele. Então a história de Neemias, irmãos, nos remete à história do Evangelho. Como disse, a grande obra de Deus não foi a reconstrução de Jerusalém e nem a construção de alguma igreja qualquer. Porque se a gente for pela história, Neemias reconstruiu os muros, reconstruiu a cidade, o templo foi erguido, mas eu pergunto, tem templo hoje de Jerusalém? Tem templo lá em Jerusalém, meus irmãos? Tem apenas um muro. O templo não existe mais. Então nós entendemos que a grande obra de Deus não era o templo. Isso fica evidente, que a grande obra de Deus não é o templo. A grande obra de Deus é a salvação de vidas, que estão formando o seu grande povo, que vai habitar com Ele por toda a eternidade. Esta é a grande obra de Deus. No entanto, esta grande obra de salvação não poderia ser realizada se, à semelhança de Neemias, Jesus não tomasse a iniciativa de vir à terra e ser Ele o mediador desta grande salvação. O texto nos mostra que Neemias fez confissão pelo pecado dele e pelo pecado do povo. Mas Neemias voltou a pecar? Sim ou não? Neemias voltou a pecar? Sim. O povo voltou a pecar? Sim ou não? Sim. Mas nós vemos a diferença no Evangelho exatamente nisso, irmãos. Que Cristo, Ele assumiu os nossos pecados, mas de uma maneira perfeita, de uma maneira plena, de sorte que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Neemias também se apegou à aliança. Neemias se lembrou lá da aliança que Deus fez com Moisés, dizendo, olha Senhor, o Senhor prometeu a Moisés, que se eles voltarem para o Senhor vai restaurá-los. Cristo não lembrou da aliança. A Bíblia diz que Cristo inaugurou a nova aliança. A nova aliança no seu nome, no seu sangue. Não uma aliança como a de Moisés, mas uma aliança perfeita. Então, meus irmãos, nós só podemos ser agentes de Deus neste mundo se formos alcançados por esta grande salvação. Às vezes tem pessoas que querem trabalhar na obra de Deus na temporalidade, sem terem sido alcançados por Deus nesta grande obra eterna. Não só pode trabalhar para Deus na temporalidade aqueles que foram alcançados pela grande obra de salvação, que adentraram, que se tornaram povo de Deus, que se tornaram igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Então Deus te chama a ser um Neemias dele nesta geração. Eu não sei qual é o feminino de Neemias. Me inventem um feminino de Neemias aí. Brenda, me inventa. Me inventa um feminino. Não sei. Mas Deus nos chama a sermos os Neemias dele nesta geração. Homens e mulheres sensíveis aos problemas que envolvem a igreja do Senhor. A igreja, né, espalhada pelo mundo. E quando falo isso, irmãos, eu não só tenho em mente a igreja local, mas a igreja no mundo. Se você é um homem, uma mulher sensível aos problemas da igreja e tem esse desejo de ajudar, de cooperar, esse é o sentimento que Neemias teve. Ore pela igreja, ame a igreja, se envolva com a igreja e queira que Deus te use para restaurá-la e fortalecê-la mais e mais. Não permaneça numa zona de conforto.
Porque é muito fácil nós permanecermos numa zona de conforto. As coisas podem estar acontecendo, mas eu não vou me envolver, não quero participar, não quero estar mais envolvido. Devemos decidir como Neemias e fazer algo para Deus. Certamente Deus te deu talentos e eles não podem ser enterrados, como pregou a nossa irmã Alexandra aqui no culto de mulheres ontem, né? Quem esteve aí ouviu a palavra. Deus nos deu talentos, eles não podem ser enterrados. Deus te colocou, irmãos, numa igreja. Deus te colocou nesta igreja. Foi Deus que te colocou nesta igreja? Eu vou fazer a pergunta de novo. Foi Deus que te colocou nesta igreja? Deus te colocou numa igreja. Deus te colocou numa família. Deus te colocou num departamento de trabalho com outras pessoas, para que você seja um agente dele nestes locais. Um Neemias, um homem e uma mulher que serve a Deus. E como é que podemos ser agentes de Deus? Eu creio que essa mensagem nos mostra um pouquinho disso. Primeiro, sendo alguém que confia e depende de Deus. Você só pode fazer a obra de Deus se você confiar que Deus é o Senhor da obra. Não é você, não é o pastor Josenildo, não são os obreiros, os diáconos. O Senhor da obra é o Senhor. Então, se você depende e confia nisso, você pode ser um agente de Deus. Também, sendo alguém que decide fazer algo, ouça isso, meus irmãos, que decide fazer algo que poucos queiram fazer. Será que muitos, no lugar de Neemias, iriam sair do palácio para ir para uma cidade destruída, muros destruídos? E como a gente vai ver ao longo dessa série de mensagens, de tantos problemas que haviam lá naquele local, qual seria o melhor lugar para Neemias ficar, meus irmãos? No palácio, servindo o copinho do rei. Tá bom aí esse vinho, rei? Eu já provei ele. Tão gostoso esse vinho. Neemias provando lá um Bordeaux, um Chantellier, vivendo no palácio, e Jerusalém lá. Mas ele decidiu sair da sua zona de conforto e fazer o que poucos queriam fazer. Terceiro, você pode ser um agente de Deus, sendo alguém que diz: eis-me aqui, Senhor. Quero ser bênção do Senhor neste lugar que o Senhor me colocou. Amém, igreja? Então vamos nos colocar de pé. Essa é a primeira mensagem. Ao longo dos próximos domingos vamos estar estudando esse livro maravilhoso. Quem foi abençoado pela palavra? Deus te chama a ser um Neemias nesta igreja, na sua família, e aonde mais Ele te levar. Simplesmente se coloque nas mãos do Senhor. Amado Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esta graça maravilhosa que temos na Tua palavra. Quando, Senhor, nos defrontamos com lutas e problemas que temos que enfrentar nos nossos dias, e vamos lá na Tua palavra e vemos que outros homens e mulheres já também se defrontaram com lutas semelhantes e responderam o Senhor de uma maneira agradável, Pai. E queremos aprender com isso, Senhor, para também nesse tempo, nesta geração, neste lugar que o Senhor nos coloca, responder o Senhor de uma maneira agradável, responder o Senhor de uma maneira que honre e glorifique o Teu nome. Por isso eu oro nesta manhã, Senhor, para que cada irmão e irmã que faz parte desta igreja, ó Deus, ouvindo esta palavra nesta manhã, queira ser como Neemias, ó Deus, um agente de bênção do Senhor neste lugar, um agente de renovo, de reconstrução, Senhor, para que a Tua igreja possa se fortalecer cada vez mais, e ser uma igreja, ó Deus, que seja usada para a Tua glória e louvor neste lugar, como tem sido, Senhor, neste tempo. Por isso, Senhor, desperta cada vida que está aqui, para que sejamos como Neemias,
instrumentos em tuas mãos. Seja nesta igreja, seja na nossa família, seja lá no departamento de trabalho que o Senhor nos colocou, que talvez só tenha ímpio, Senhor, e talvez, ó Deus, esse irmão se pergunte dizendo, por que o Senhor me trouxe para cá? Sim, meu Pai, para que ele seja um instrumento teu também ali. Por isso, Senhor, trabalhe em cada um dos teus filhos e filhas. Nós te pedimos isso, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém. Nós vamos dar a bênção pastoral, mas quero lembrar aos irmãos que os nossos jovens têm feito aí aos domingos pela manhã uma série de doces para venderem como sobremesas aos irmãos. Esses recursos é para ajudar no retiro que eles vão participar. Então, se você quiser ajudar os jovens a irem para o retiro, pegue um desses doces que ali numa mesa ali, pague lá o valor. Na verdade, você vai estar dando uma oferta para a juventude. Levante a sua mão assim. Amado Deus e amado Pai, se temos chegado ao final desta reunião, leva-nos agora, Pai, fortalecidos e preparados a sermos Neemias do Senhor nesse tempo, nesta geração, neste local, Pai. Que sejamos bênção do Senhor na nossa família, que sejamos bênção do Senhor onde o Senhor nos levar. Senhor, leva agora os teus filhos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos.